Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 327º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39, livro de Salmo, capítulo 119, versículos 121 a 144, e o livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 17 a 42. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Profecia contra Gog. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias você será convocado. No fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: Naquele dia certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: Vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores lhe dirão: Você veio para levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Gog invadirá Israel. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: Assim diz o Senhor Deus:
Será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos, que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A queda de Gog. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes a leste do mar, que fará parar os que passarem por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca.
Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda a espécie e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham. Venham de toda a parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados, no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize. Esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, trago uma exposição bíblica do capítulo 38, versículo 1 ao capítulo 39, versículo 29. Para muitos estudiosos da Bíblia, esta seção de Ezequiel está entre as passagens proféticas mais difíceis das Escrituras, e nem todos concordam em suas interpretações. Alguns identificam esta invasão com a batalha de Amargedon, descrita em Apocalipse 16, versículos 13 a 16 e capítulo 19, versículos 11 a 21, mas estes dois eventos são muito diferentes. Outros veem Ezequiel 38 e 39 como uma descrição de uma batalha imaginada e idealizada, assegurando os judeus no exílio o poder de Deus para proteger seu povo. Embora a promessa certamente esteja presente aqui, tal abordagem não explica muitos detalhes registrados nesses dois capítulos. Então, trataremos desses capítulos partindo do princípio de que estão descrevendo eventos reais. A exposição bíblica dos versículos 1 a 13. O líder deste exército chama-se Gog, governante de Magog, que significa terra de Gog. Essa terra estava localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. O título de príncipe pode ser traduzido por príncipe de Rus, um lugar que ainda não foi definido. Mas se a tradução correta for príncipe de Rus, então esse homem governará sobre Rus, Meseque e Tubal. Os dois últimos lugares estão localizados no leste da Ásia Menor, com Gomer e Bet Togarma, os aliados do príncipe Gog,
serão a Pérsia, hoje Irã, a Etiópia, a Líbia, Gomer e Bet-Togarma, localizado perto do Mar Negro. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4.a. O profeta incentivou os seus ouvintes e leitores a contar-lhes o final da história antes mesmo de ela começar. Deus derrotaria esta grande coalizão militar e resgataria seu povo de Israel em sua terra. Essa invasão só ocorreria daqui a alguns anos, conforme versículo 8, quando Israel estivesse desfrutando de paz e segurança. É a exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Por que Gog e seus aliados queriam atacar Israel? O objetivo, claro, declarado aqui, seria para tomar posse da riqueza na terra de Israel, um objetivo que as outras nações entenderiam. Mas, se o cenário que sugerimos estiver correto, talvez essas nações também quisessem impedir a reconstrução do templo judeu. Seja lá o que for que o príncipe Gog estivesse pensando, o Senhor claramente traria à tona esse exército. O príncipe Gog pensaria que havia executado todo o plano, conforme versículos 10 e 11, mas Deus estava no comando. Quando a coalizão do norte entrasse em Israel, confiante em sua vitória, entraria caindo em uma armadilha. Exposição bíblica do capítulo 38, versículo 14 ao capítulo 39, versículo 8. As decisões tomadas no centro de operações de Magog estavam de acordo com a vontade do Senhor, que havia planejado a invasão para os próprios fins. De modo algum, Deus violaria sua liberdade de pensar e decidir, mas ele regeria as decisões de Gog de acordo com os seus propósitos, assim como havia feito com a Babilônia, referência capítulo 21, versículos 18 a 24. Exposição bíblica dos versículos 19 a 22. Em sua zelosa ira, Deus interviria e liquidaria as forças invasoras. Primeiro, ele provocaria um terremoto que seria sentido em todo o mundo. Esse terremoto não parece se encaixar em nenhum dos abalos sísmicos mencionados no livro de Apocalipse, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículos 13, versículo 19, capítulo 16, versículo 18, mas, em alguns lugares da terra, os danos seriam terríveis. O tremor de terra em Israel deixaria o exército invasor em pânico e os soldados começariam a matar uns aos outros. Então, Deus mandaria chuva, granizo, fogo e enxofre do céu, bem como uma praga contra os inimigos de Israel. E isso acabaria com a invasão, deixando tantos cadáveres que seriam necessários 7 meses para enterrar todos. Referência capítulo 39, versículo 12. Compreendendo o versículo 39, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. A derrota no capítulo 38 concentra-se no exército, mas no capítulo 39, versículos 1 a 8, o foco está no líder do exército, o príncipe Gog de Magog. Deus não só conduziria o príncipe, mas também iria desarmá-lo para que ele ficasse imponente diante do inimigo, conforme versículo 3. Em vez de matarem os judeus, os soldados de Gog seriam liquidados e se tornariam alimento para os urubus e os animais do campo. Mas o Senhor não suspenderia seu juízo contra os exércitos que invadiram Israel. Ele também enviaria um juízo inflamado contra a terra de Magog. Referência versículo 6. Exposição bíblica dos versículos 9 a 29. A súbita destruição deste grande exército deixaria para trás uma multidão de cadáveres, bem como uma enorme quantidade de material militar. As Escrituras não revelam até onde iriam os danos causados pela tempestade que Deus enviou, mas é evidente que a terra precisaria de uma enorme limpeza. Exposição bíblica dos versículos 9 a 16. As pessoas das cidades de Israel sairiam para recolher e queimar as armas e os materiais deixados pelo exército derrotado de Gog.
Entre os equipamentos militares antigos listados aqui estão escudos de mão e escudos de corpo, bem como arcos e flechas, clavas e lanças. Essas não são as armas de um exército moderno, mas Ezequiel teve de usar uma linguagem que seus contemporâneos pudessem entender. A exposição bíblica dos versículos 17 a 20, nem todos os cadáveres podiam ser enterrados imediatamente, por isso, as aves que se alimentavam de carne putrefata e os animais teriam um banquete a convite do Senhor, mas os ossos deixados para trás seriam enterrados, conforme versículo 15. Esse convite para a festa é uma imagem bíblica frequente usada como referência ao juízo de Deus e à sua vitória sobre os seus inimigos. Isaías usou-a como referência ao triunfo do Senhor sobre Edom, referência a Isaías 34, versículo 6. Jeremias usou a expressão para falar da vitória de Deus sobre o Egito, referência a Jeremias 46, versículo 10, e Sofonias, por sua vez, referiu-se da mesma maneira ao trato do Senhor com Judá, referência a Sofonias 1, versículo 7 a 8. A exposição bíblica dos versículos 21 a 29, Deus destruiu o exército invasor não só para a proteção de seu povo, mas também para a manifestação de sua glória diante dos gentios. Este milagre também era um lembrete para os judeus que haviam acabado de retornar à sua terra, conforme versículos 27 a 28, de que somente Deus era o Senhor. O fato de os judeus reconstruir o templo é uma evidência de que eles têm fé no sistema religioso antigo, mas isso não equivale à fé salvadora em seu Messias, Jesus Cristo, aleluia. Tamanha experiência da libertação iria trazê-los lembrar das muitas vezes que seus antepassados foram milagrosamente libertados pelo Senhor, conforme está registrado em suas Escrituras. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 24. A vitória sobre Gog e as suas tropas revelaria algo sobre Israel às nações gentílicas. Ela poderia lhes revelar que os judeus eram de fato o povo de Deus que havia sido castigado por ele no passado, mas que estava destinado a um reino. Chegará o dia em que esta nação rebelde será purificada e perdoada, e o Senhor derramará seu Espírito sobre o seu povo. Isso acontecerá quando as pessoas virem o Messias, se arrependerem de seus pecados e confiarem nele para obter a salvação. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 121 a 144. Aim. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. P. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Zadê.
Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 121 a 144. Exposição bíblica dos versículos 121 a 128. Pela primeira vez, as palavras opressores e oprimam aparecem neste salmo, conforme versículos 121 e 122 e também o versículo 134. A raiz da palavra descreve o abuso de poder e de autoridade por parte daqueles que se aproveitam dos menos favorecidos por meio de violência ou de engano. O termo inclui as ideias de acusação e de calúnia. Foi ordenado aos judeus não oprimir uns aos outros, conforme Levítico 25, versículos 14 e 17, Deuteronômio 24, versículos 5 a 22. Isso incluía os estrangeiros na terra, conforme Êxodo 22, versículo 2 e capítulo 23, versículo 9. Muitas vezes, o povo de Deus sofre opressão enquanto os culpados continuam livres. Quando isso acontece, precisamos nos lembrar do Senhor e do que Ele fez por nós. Exposição bíblica dos versículos 123 a 125. Toda vez que as pessoas nos atacam, elas atacam também o Senhor, pois pertencemos a Ele. Deus cuida de seus servos. Ele nem sempre nos impede de ser oprimidos, mas sempre tem uma boa razão para permitir que isso aconteça. Ele é um mestre amoroso que nos ensina sua vontade e nos concede o discernimento de que precisamos para lidar com os problemas da vida. Mas ainda, o Senhor nos dá promessas que podemos reivindicar e, por meio das quais, encontrar a força e a sabedoria de que precisamos. Os servos de Deus não vivem de explicações, eles vivem de promessas. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 129 a 136. Esta sessão começa com as maravilhas da palavra de Deus e termina com o pranto do escritor porque os arrogantes desobedecem à palavra, assim como o amor e ódio. Referência versículos 127 e 128. Sofrimento e prazer podem existir em um único coração, conforme versículos 107 e 111. O mesmo pode acontecer com o medo e a angústia. Na verdade, quando começamos a ver a beleza e as maravilhas das Escrituras, também começamos a entender a feiura do pecado e as coisas baixas que o mundo tem a oferecer. Esta sessão descreve uma reação em cadeia espiritual na vida do salmista, a qual pode ocorrer em nossa vida se refletirmos nas maravilhas da palavra de Deus. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 121 a 144. Trago a exposição bíblica dos versículos 133 a 134. O amor de Deus nos dá direção e leva à liberdade. Quando experimentamos o amor do Senhor em nosso coração, obedecemos aos seus mandamentos, conforme João 14, versículo 15, e essa obediência nos liberta da escravidão do pecado, conforme Romanos capítulo 6. A palavra domínio significa governo autocrático. O pecado não deveria reinar sobre nós, conforme Romanos 6, versículos 12 a 16. Contudo, há outras verdades. Também estamos livres da opressão dos homens e da escravidão que eles podem causar, conforme Salmos 119, versículo 134. Quando somos servos de Jesus Cristo, estamos livres da escravidão dos homens. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 17 a 42.
a perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 5, dos versículos 17 a 42. Trago o versículo 17. O concílio era instruído, ordenado e aprovado, porém ele não tinha nenhum ministério de poder. Os apóstolos eram pessoas comuns e leigas e,
Ainda assim, o poder de Deus estava agindo na vida deles. Os religiosos tentavam desesperadamente proteger a si e as suas tradições mortas, enquanto os apóstolos arriscavam a vida para compartilhar a palavra viva de Deus. A igreja dinâmica usufruía do novo, já o concílio morto defendia o velho. Exposição bíblica dos versículos 27 a 32. Os apóstolos não mudaram suas convicções, conforme capítulo 4, versículos 19 a 20. Eles obedeceram a Deus e confiaram que Ele cuidaria das consequências. Não podiam servir a dois senhores e já havia declarado de que lado estavam. Caso tivesse preferido ser diplomatas em vez de embaixadores, referência 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, eles poderiam ter agradado a todos e escapado de uma surra. Contudo, os servos do Senhor se posicionaram firmemente em favor do Evangelho e Deus honrou a coragem e a fé deles. Aleluia! Compreendendo o versículo 31, o título Salvador não era novidade para os membros do concílio, pois a palavra era usada para médicos que salvam a vida das pessoas, filósofos que resolvem os problemas existenciais do ser humano e estadistas que, com sua atuação, salvam as pessoas do perigo e da guerra. Esse título era aplicado até ao imperador. Contudo, somente Jesus Cristo é o Salvador vivo e verdadeiro que salva do pecado, da morte e do julgamento todos os que confiam nele. A exposição bíblica dos versículos 33 a 39. Gamaliel era um fariseu que provavelmente não queria ver os saduceus obterem qualquer vitória. Ele era um estudioso muito estimulado pelo povo, bem liberal em suas aplicações da lei e, ao que parece, moderado em sua abordagem de problemas. Mas ele tinha uma ideia equivocada de que, se algo não era de Deus, deveria falhar. Mas esse pensamento não leva em conta a natureza humana pecaminosa e a presença de Satanás no mundo. No final, a verdade de Deus será vitoriosa, mas enquanto isso, o diabo pode ser muito forte e influenciar multidões. Jesus deixou claro que não podemos ser neutros quanto a ele e a sua mensagem. Às vezes, ser neutro significa tomar uma decisão silenciosa e talvez covarde de rejeitar a oferta de Deus. De modo significativo, o primeiro grupo nomeado dentre aqueles que vão para o inferno é o dos covardes, conforme Apocalipse 21, versículo 8. As pessoas que conheceram a verdade, mas tiveram medo de assumir sua posição. Se Gamaliel estava realmente com medo de lutar contra Deus, por que ele não investigou honestamente as evidências, examinou as escrituras com diligência, ouviu as testemunhas e pediu sabedoria ao Senhor? Compreendendo o versículo 40, o propósito da vida é glorificar Deus na formação do caráter por meio da verdade. O Sinédrio achou que havia conquistado uma grande vitória quando, na realidade, o concílio havia experimentado uma derrota esmagadora. Sem dúvida, eles estavam cumprimentando uns aos outros por terem feito um ótimo trabalho na defesa da fé, mas os apóstolos foram os vencedores do confronto, porque cresciam em santidade enquanto se entregavam à vontade de Deus e sofriam por seu mestre. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 5, versículos 17 a 42. Trago a exposição bíblica dos versículos 41 a 42. Ao contrário das congregações de hoje, essas pessoas não tinham construções destinadas à adoração e comunhão. Os cristãos reuniam-se em diversas residências, de casa em casa, para adorar o Senhor, ouvir o ensino e tentar ganhar os perdidos, conforme capítulo 2, versículo 46. Paulo referiu-se às várias congregações desse tipo quando saudou os santos em Roma, conforme Romanos 16, versículo 5, versículo 10, 11 e 14. A igreja primitiva levou a palavra para dentro dos lares e nós devemos seguir seu exemplo.
Isso não significa que não devemos ter construções especiais destinadas aos cultos e à reunião da congregação, mas simplesmente não devemos limitar o ministério a 4 paredes de uma igreja. Reflita. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.